Muito bom dia a todos. Anteriormente, nós fizemos uma revisão sobre a estrutura atômica, né? Estudamos um pouquinho ali sobre os prótons, os nêutrons e os elétrons, de como eles se comportam quando analisamos do ponto de vista elétrico, vamos dizer assim. Vimos também o processo de eletrização por atrito e hoje nós vamos ver o processo de eletrização por contato. Então, a ideia de eu fazer a eletrização por contato, eu tenho que ter dois corpos com cargas elétricas diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho um corpo A neutro e um corpo B eletricamente negativo, tá? E o que acontece? Quando eu coloco em contato o corpo A com o corpo B, eu vou fazer com que essa quantidade de cargas elétricas que estão em excesso ou em um corpo ou nos dois corpos, eles passem a ocupar uma mesma densidade média na superfície desses corpos aqui. Depois nós vamos ver o que acontece se os corpos são iguais. Mas a ideia é o que acontece, no que consiste. Se esse corpo está negativo e eu encostei no corpo neutro, esses elétrons vão migrar do corpo B para o corpo A, de modo que eles possam se espalhar igualmente, né, em torno da superfície desses dois corpos. Então, eu passo a ter, então, a partir do momento que eu separei, então eu encostei, esperei um tempinho, né, para essas quantidades de carga se espalharem aqui. Vamos lembrar que isso aqui são condutores elétricos, né? Então, quando eu separo, eu vou ter um corpo A e um corpo B com quantidades de cargas elétricas de mesmo sinal. E essa quantidade de cargas elétricas ela está associada ao tamanho do meu objeto, certo? Nesse caso aqui, convém lembrar o seguinte: eu estou trabalhando aqui com superfícies isolantes entre o objeto e a Terra, por exemplo, porque se eu encostar esse objeto na Terra, ele fica neutro. Se eu encostar esse objeto na Terra, ele fica neutro. Se eu encostar esse objeto na minha mão, ele também vai ficar neutro. Então, eu preciso fazer essa manipulação sempre com objetos isolantes entre a minha mão e o objeto que eu quero promover o contato, tá certo? Nesse caso aqui, eu vou ter a mesma coisa. Então, eu tenho um corpo positivo, que eu vou encostar no corpo negativo, perdão, no corpo neutro, e após todo esse processo, né, os dois corpos vão ficar positivos. Agora, eu tenho que lembrar, eu não posso dizer que os prótons saíram daqui e foram para lá. Os prótons não se movimentam. O que acontece? Eu tenho elétrons saindo de lá e vindo para cá. Quando eu tenho essa migração dos elétrons de lá para cá, atraído por essas cargas positivas, esse corpo aqui que era neutro, ou seja, tinha cargas positivas e negativas em igual quantidade, ele passa a ficar com cargas positivas em excesso. Então, saindo elétrons de lá para cá, eu obtenho, eu faço com que esses dois corpos passem a ficar positivamente carregados, certo? Lembrando, a densidade de carga por superfície é a mesma nos corpos. Entretanto, quando eu paro para pensar em corpos idênticos, eu tenho que pensar o seguinte: a conservação da quantidade de carga ela vai acontecer. A quantidade da carga do A mais a quantidade da carga do B antes de eu ter encostado precisa continuar exatamente igual à quantidade do A e do B após eu ter encostado. Mas se os corpos são idênticos, as superfícies externas dos corpos onde os elétrons vão ser iguais, certo? Então, se eu tenho superfícies iguais, a quantidade de cargas elétricas serão iguais. Então, se o QA' é igual ao QB' após o contato, né? Então, a nova quantidade de carga vai ser exatamente igual à soma dessas duas quantidades de cargas divididas por 2. Bom, aqui eu tenho que levar em consideração o sinal das cargas. Fique atento a esses detalhes. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Se um corpo neutro é colocado em contato com um corpo eletrizado negativamente, ou seja, com excesso de elétrons, pode-se afirmar que, bom, se eu coloquei um objeto neutro em contato com um objeto negativo, eu vou observar que o objeto neutro vai receber elétrons daquele objeto lá, e depois que eu separar, os dois vão ficar negativos.
Então, o objeto neutro permanece neutro? Não. Adquire carga positiva? Não. Ele adquire carga negativa, tá? Então, é isso que vai acontecer quando eu colocar um objeto neutro em contato com outro objeto negativamente carregado. Próxima questão. Da palavra grega electron, derivam os termos eletrização e eletricidade, entre outros. Analise as afirmativas sobre alguns conceitos da eletrostática. Então, a carga elétrica de um sistema eletricamente isolado, ela é constante, ou seja, se conserva, sim, isso é verdade. Então, se eu não altero com outros objetos de fora, eu tenho um sistema, então a carga elétrica dele é constante. Um objeto neutro, ao perder elétrons, fica eletrizado positivamente? Sim. Vamos lembrar que se eu tenho um objeto neutro, é o mesmo número de prótons e de elétrons, tá? Se ele perdeu elétrons, o número de prótons passa a ser maior do que o número de elétrons, tá? E a carga elétrica do meu próton, ela é positiva. Ao se eletrizar um corpo neutro por contato, este fica com carga de sinal contrário àquela que o eletrizou? Não. Vamos lembrar que agora há pouco nós vimos aqui os exemplos, né? Então, o que acontece? Um corpo negativo, coloquei com neutro, os dois ficaram negativos. Um corpo positivo, encostei com um corpo neutro, os dois ficaram positivos, tá? Então, os dois ficam com cargas de mesmo sinal, não é sinal contrário. Então, apenas a alternativa 1 e 2 é que são as alternativas corretas, ok? Próxima questão, deixa eu colocar aqui para cima. Um corpo eletrizado com carga de menos 5 vezes 10 na menos 9 é colocado em contato com outro corpo idêntico ao primeiro, com carga de, então, eu tenho aqui um A com carga de menos 5 vezes 10 na menos 9, é colocado em contato com um B, que tem carga de 7 vezes 10 na menos 9. Qual é a carga dos dois objetos após ter atingido o equilíbrio eletrostático? Então, quer dizer que eu encostei o A no B. Então, a carga final vai ser a carga do A mais a carga do B dividido por 2. Sugiro aqui que se você tem alguma dificuldade com essa matemática aqui dos expoentes, me procure. Mas a ideia, o que é? A ideia é, se eu tenho dois números que eu estou somando ou subtraindo, os dois expoentes precisam ser iguais, eles continuam aqui, tá? 10 a menos 9, e agora eu vou somar, né? Menos 5 mais 7 vai dar 2. Ok? Quando eu somo, eu tenho que garantir que os expoentes são exatamente os mesmos, né? A base com o seu expoente aqui, e aí eu simplesmente faço o algebrismo aqui, menos 5 mais 7, que vai dar mais 2. Após ter feito todo esse cálculo, eu concluo que após o contato, tanto a carga do A quanto a carga do B, as novas, né, passam a ser 1 vezes 10 na menos 9, ok? Próximo exercício, tá? Deixa eu colocar isso aqui para cima. 3 esferas idênticas, muito leves, estão penduradas por fios perfeitamente isolantes. Lembra que se elas não forem isolantes, eu vou interagir, tá? Isso vai dar problema. Em um ambiente seco, porque se fosse um ambiente úmido, a quantidade de umidade no ar, ela vai interferir na quantidade de cargas, vai interagir mais facilmente com a quantidade de cargas de cada corpo, isso vai dar problema. Em um determinado instante, a esfera A de 20 microcoulombs toca a esfera B de menos 2 microcoulombs. Bom, se houve o toque entre essas duas, a carga final das duas vai ser a carga do A mais a carga do B dividido por 2. Então, quer dizer que eu vou ter 18 sobre 2, 9 microcoulombs. Bom, primeira observação, perceba que, como esse estava em microcoulombs e esse estava em microcoulombs, eu não me preocupei em passar para 10 a menos 6. Tá? Então, simplesmente continuou com a mesma unidade. Então, quer dizer que após esse primeiro contato, tá? O que eu tenho agora? Eu tenho a esfera A com 9 microcoulombs, a esfera B com 9
microcoulombs. E agora vamos ver o que ele me fala sobre a esfera C. Então, toca essa esfera B. Após alguns instantes, afasta-se e toca-se a esfera C. Então, A tocou B, agora A vai tocar C. E o C está com menos 6 microcoulombs. Então, a esfera C está com menos 6 microcoulombs. Então, essa tocou essa. Bom, então vamos lá ver o que vai acontecer. Então, após esse toque, a carga final das duas, A e C, né? Então, a carga final vai ser 9 microcoulombs mais o menos 6 microcoulombs dividido por 2. Então, quer dizer que isso aqui vai dar 3 sobre 2, que vai dar 1,5 microcoulombs. Então, o que aconteceu depois de todo esse processo? Ao final do processo todo, a esfera A ficou com 1,5 microcoulombs, a esfera B, 9 microcoulombs, e a esfera C, 1,5 microcoulombs, ok? Bom, então agora, deixa eu voltar aqui, estamos na questão 9, aí ele pede depois, no próximo slide. Após o respectivo contato, né, descritos, quais são as cargas A e B e C em microcoulombs? Então, o A é 1,5, B é 9, C é 1,5. A é 1,5, B é 9, C é 1,5. Então, essa é a alternativa correta para essa questão. Perceba que esse processo de eletrização por contato, ele já ficou um pouco mais simples que anterior, mas eu insisto, você precisa ficar atento que qualquer processo de eletrização é sempre o meu elétron que se movimenta. Bons estudos para vocês, um grande abraço a todos, tchau, tchau.